Rosseto Enfermagem. Vamos falar hoje de enfermagem na Alemanha, ou seja, vamos falar sobre técnico e auxiliar de enfermagem aqui na Alemanha. Como é que faz o processo, como chegar, como trabalhar os documentos, as burocracias. Então, eu vou recorrer ao instrumento que vocês também podem acompanhar aí do Brasil, que é praticamente o site da Anabin, ou Anerkennung in Deutschland. Aqui vocês podem ler, né? Anerkennung in Deutschland. É só colocar no Google que vocês vão encontrar, tá? Bom, eu vou tentar ser mais breve o possível, porque tá tudo em alemão, e tem umas palavras também que são novas, por mais que eu moro na Alemanha há bom tempo, que eu não consigo interpretar ou traduzir tão rápido, tá? Bom, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô numa página que, por exemplo, uma pessoa perguntou para mim, Luciano, eu vou morar na região de Saarland, na Alemanha. Como que é o processo lá, eu que sou técnica e auxiliar de enfermagem? Bom, para eu mostrar para vocês, né, e de uma forma, de fato, de um órgão do governo aqui, né, de um setor que reconhece, que dá as informações, a fonte segura, eu vou me basear nela. Então vamos lá, vamos entender como que é você que fez a pergunta para mim, né, que está indo para a região de Saarland. Então vamos lá. Ihr Anerkennungsverfahren als Pflegeassistenten. Quer dizer, aqui, nessa região, o técnico, o auxiliar de enfermagem, ele tem o nome de Pflegeassistent para homem e Pflegeassistentin para mulher, tá? Primeira coisa. Então, vamos entender o que fala aqui nessa região. Bom, aqui nessa região, der Beruf, né, a profissão der Beruf é reglementiert. O que é isso? Passa por regras, e uma das regras faz prova, então precisa de uma prova. Quer dizer, quem estuda em Saarland, Pflegeassistent, precisa no final prestar uma prova do Estado, reglementiert, precisa, tá? Die Anerkennung ihrer Berufsqualifikation ist notwendig, ou seja, é obrigatório fazer o reconhecimento da sua qualificação profissional, para que você possa trabalhar na Alemanha, né? Damit Sie den Beruf in Deutschland arbeiten können, ok? Outra coisa, aqui como eu falei, né, der Beruf, ou seja, a profissão, né, de Pflegeassistente em Saarland é uma coisa, mas na grande Alemanha, de estado para estado, propriamente é regulado. Quer dizer, cada estado na Alemanha tem sua regra, tá? Aqui em Saarland é reglementiert, ou seja, precisa prestar uma prova, e chama-se Pflegeassistenten, tá? O auxiliar e o técnico de enfermagem, tá bom? E quem que é responsável, gente? O responsável por seus documentos, o setor, né, do governo responsável por isso é o Landesamt für Soziales, Arbeitung, né? Abteilung E, Referate E1, E2, quer dizer, o local, né, onde você vai entrar em contato, o Zentralstelle und Landsprüfungsamt für nicht akademische Gesundheitsberuf und akademische Heilberuf. Ou seja, resumindo, é aqui neste endereço, este é o nome complicado, né, grande demais, né, que você precisa entrar em contato, mandar seus documentos. É aqui que eles vão analisar, né, o seu diploma, o seu histórico e todos os documentos mais. Fica em Saarbrücken, tá? Lá na rua Konrad Zuse, Straße 11. Bom, o telefone está aqui, quem tiver interesse em ligar, e o e-mail aparece aqui, mas eu não vou também colocar tanto, né? Vamos às informações. Como que é o nome do processo, Luciano, do meu técnico, do meu auxiliar? Bom, na região de Saarland, onde a pessoa perguntou para mim onde ela quer, onde ela vai morar,
Lá chama-se Pflegeassistenten para mulher e Pflegeassistent para homem, tá? O auxiliário técnico. O que precisa para fazer o reconhecimento? A pergunta aqui, em azul. Bom, vai ter que ter Gleichwertigkeit, Gleichwertigkeit, ou seja, uma comparação, né, da sua qualificação profissional. Eles vão fazer isso. Ein gesundheitliche Eignung, que você vai fazer tudo individualmente, tudo individual, persönliche Eignung, tudo individual, baseado por pessoa, e vai precisar também de um Deutschkenntnis, quer dizer, um nível de idioma. Sobre o Deutschkenntnis, sobre o conhecimento do idioma do alemão, né? Aqui nessa região precisa-se do Sprachniveau B2. Então, precisa aprender B2 para dar entrada nesse processo do reconhecimento, tá? Do diploma de técnico. Então, aqui nessa região, o B2 é necessário. Por isso que eu falo que são 16 estados na Alemanha, cada um tem as suas regras, né? As regras, tá bom? Gente, me perdoa, ao falar em português eu tenho uma dificuldade às vezes enorme, tá? Bom, aqui está bem claro, né? Que você que quer entrar em contato com essa região, trabalhar aqui, Sie müssen bei der Antragstellung meistens noch kein Sprachzertifikat vorlegen. O que significa? Para você começar a mandar os seus documentos, né, para eles analisarem, você não precisa, né, de um certificado de idioma. Você não precisa de um B2 ainda, tá? Não precisa. Isso você pode entregar depois, porque eles entendem que vai demorar muito para analisar os seus documentos e para que também apressar o candidato se eles mesmos têm até 4 meses, de 3 a 4 meses para dar um resultado para você. Então, já que demora tanto, então entrega esse certificado, que é o B2, né, o B2, no final, em um ponto exato quando eles pedirem, tá bom? Então, decidiu mandar os documentos para esse setor aqui em Saarland, você que é técnico auxiliar e por um motivo quer trabalhar e morar nesse estado, não precisa mandar o certificado ainda, mas entenda, no final do processo, em um momento exato, você vai ser obrigado a apresentar o Sprachniveau B2, tá bom? Luciano, a duração, Dauer. Bom, spätestens, quer dizer, no mais tardar, ein Monat nach Eingang. Quer dizer, depois que você mandar os documentos, mais tardar um mês depois, né? Quando chegar lá no local que eles vão resolver isso, que é o chamado Zuständigen Stelle, que é o endereço que eu falei para vocês acima, né? No começo, eles vão informar, né? Eles vão analisar se falta documento, ou se está tudo ok. Assim, e no mais tardar, 4 meses eles têm o prazo para te enviar eine Bescheid, ou seja, uma análise daquilo que eles encontraram de déficit, do que falta no seu teórico ou no seu estágio em questões de horas, ou matérias, ou experiências, enfim, tá? É um prazo aí de até 4 meses, tá bom? Luciano, e o valor? Olha, eles já falam aqui que tem que pagar. Eles não vão analisar de graça isso, não. A Alemanha não analisa nada de graça. Aliás, até aconselhamento aqui na Alemanha é pago, tá? Até conselho. Então, Sie müssen für das Verfahren Geld bezahlen. Precisa pagar. Agora sim, aqui eles deixam um site, né? Aqui em vermelho, para vocês procurarem a tabela. Para também a gente não entrar aqui em valores, mas tem valores, tá bom?
vielleicht, né, weitere Kosten, não só o valor para analisar que tem que ser pago aqui, ele fala que talvez também tem que arcar com outros valores, por exemplo, traduções, Ausgleichsmaßnahmen, processos, né, intervenções de revalida, né, de diploma, enfim, tá bom? Aí, quais são os documentos, Luciano, para dar entrada nisso? Documenten für meinen Antrag. Documentos para minha entrada, para dar entrada. Quais são? Bom, primeiro você tem que preencher um formulário, né? Que é Antragsformular, que você consegue imprimir no site do local onde eu passei em cima. Você entra lá no site e imprime esse Antragsformular, tá? Você precisa assinar todas as páginas, unterschrieben Antragen, quer dizer, eine formlosen und unterschriebene Antrag, quer dizer, tem que assinar todas as folhas, tá? Você precisa do seu passaporte, do seu RG, se você estiver no Brasil, enfim, né? Se você tiver o seu nome mudado, porque você casou ou separou, enfim, você precisa apresentar a sua Urkunde, quer dizer, sua certidão de casamento. Precisa ter um Lebenslauf, um currículo, tá? De preferência, colocando as informações do seu momento atual, de onde você se encontra, até lá chegar no momento do ensino médio ou fundamental, tá bom? Precisa de Zeugnis, Berufsurkunde, ou seja, você precisa se você tiver, claro, né, é bom, atestado de trabalho, carta de referência, né, precisa. Nachweise über Inhalte und Dauer ihrer Ausbildung. Pessoal, aqui é importante. Você precisa ter no seu diploma, quando você for mandar para eles, ter a data exata de quando começou os seus cursos e quando terminou os seus cursos, né? Então, tem que ter a data do início e do fim, certo? Também Berufserfahrung, também aqui entra em Arbeitszeugnis, né? Ok, aqui eu traduzo melhor. Aqui seria o atestado de trabalho, carta de referência, e aqui em cima seria Zeugnis Berufsurkunde, seria se você fez algum curso extra, sei lá, de ferida, ou se você fez sei lá, uma especialização, técnico do trabalho, ou farmacologia, algum curso que você possa provar que você tenha feito. Você pode mandar para eles também, tá? E outras qualificações também. Eles sempre pedem muitas qualificações. Quanto mais qualificações você fez, mais você manda para ele. Lembrando que quanto mais documento você também ter, mais você vai ter que pagar para traduzir. Então, vai ter que ter uma análise aí muito legal do que você precisa, tá? Tem que ter aí alguém para te falar o que é importante ou não, para você não gastar aí dinheiros absurdos. E eu sou a pessoa certa, porque eu sou o seu conselheiro, o seu consultor de expatriação de enfermagem aqui para a Alemanha, tá bom? Bom, claro que tem outras pessoas, você pode procurar, de todo mundo é livre, né? Todo mundo tem o seu direito de brilhar ao sol, e o meu chegou. Então, vamos lá valorizar o conhecimento, né? E vamos também colaborar com o passaporte do sucesso de vocês aqui para a Alemanha. Outra coisa, se você precisa também, né, de um Anerkennungsantrag, Anerkennungsantrag. Você precisa entrar no site e procurar Anerkennungsantrag para sua profissão. Também está no site, pessoal, tá bom? Se você tiver se você não tiver morando, né, uma moradia na Europa ou em uns países, né, que pertencem à diplomacia da Europa, inclusive a Suíça, você precisa de um comprovante de declaração, tá?
falando por que o seu interesse em trabalhar na região, no estado que você quer, que no caso aqui é Saarland, tá? E se você tiver um contrato de trabalho também de algum lugar desse estado, você tem que apresentar. Porque você não mora na Europa, você não é cidadão europeu, então você está no Brasil, então é legal que você escreva uma carta dizendo por que você quer trabalhar nesse estado, o que te atrai, né? Enfim, e se você tiver lá uma proposta de um empregador dessa região, também é bem-vindo. Para quê? Para vocês mostrarem vínculo com o Estado. Bewerbung seria, né, se você tiver se candidatado ao hospital na região, tá? Aí você pode, com o acordo entre você e o seu empregador aí, imprimir uma declaração e mandar também, tá bom? Isso é só para quem realmente já entrou em contato com o empregador nessa região de Saarland, ou vai entrar e vai precisar desse documento, tá? Esses documentos, eles podem ser enviados depois, tá? Para o setor. Não precisa ser já esses documentos que eu falei para você aí. Que até você pegar um atestado de trabalho de um empregador, demora um pouco, eles entendem tudo isso, tá? Como eu falei, né? O Sprachzertifikat B2, aqui fala B2, na região de Saarland, você pode entregar depois, mais tarde, não precisa ser no momento que você vai mandar os documentos, ok? Diese Dokumente geben Sie meist später ab und dürfen bei der Angabe höchstens einen Monat alt sein. Quer dizer, todos os documentos, pessoal, não pode passar de 30 dias. Os documentos têm que ser feitos no mês e ser enviados, tá? Para não considerar data vencida desses documentos, tá? Assim, no máximo, dürfen, eles devem no máximo, né? A Mona, não tão antigo do que um mês, tá? Tá bom? Bom, o que você precisa entregar no final também é um Führungszeugnis, que é um atestado de boletim de antecedentes criminais, tá? Aí do Brasil, no caso, é do Brasil, né? E, e também ein Strafregisterauszug, boletim de ocorrência, se você não tem nada, enfim. O Führungszeugnis no Brasil, ele tem já tudo isso. Às vezes também eles pedem também um Certificate of Good Standing, que é a mesma coisa, que você não deve nada para ninguém, não mexeu com droga, não tem processo, não tem nada, tá bom? Também eles vão pedir um atestado médico para você, tipo, para saber se você tem condições físicas e psíquicas para exercer a profissão de enfermagem aqui na Alemanha. E isso pode ser feito aí de um médico do Brasil, ok? Como eu falei, alguns formulários que você precisa imprimir vão estar aqui ó, no site. É só você, por exemplo, clicar aqui Antragsformular e preencher o que eu já falei para vocês. Agora sobre a tradução, né, dos documentos. O Übersetzung, Beglaubigung, né? Bom, tem que ser feito por um tradutor juramentado e tem que ser em alemão. Deutsche Sprache, in deutscher Sprache vorlegen. Tem que entregar em alemão. Alguns lugares pedem em inglês? Pedem, mas aqui está pedindo em alemão, ok? O que vai acontecer? Qual o passo, né, desse revalida, desse Anerkennung, né? Ich stelle einen Antrag bei der zuständigen Stelle. Wie geht es das? Quer dizer, eu inicio isso tudo. Como é que vai o resto? Eu já preencho os documentos, envio para Saarland, né, no zuständige Stelle, no setor responsável, e o que vai acontecer? Bom, Sie können
Sie können auch einen Antrag stellen, wenn Sie noch nicht in Deutschland leben. Ou seja, você não precisa morar na Alemanha para fazer esse processo de análise e reconhecimento do seu diploma de técnico ou de auxiliar na Alemanha. Você pode morar no Brasil e mandar isso por correio, tá? Ou aqui, ó. Sie können den Antrag mit der Post, né? Você pode mandar pelo correio. Vielleicht können Sie den Antrag als E-Mail verschicken. Você pode também escanear e mandar por e-mail, mas tem que perguntar no local que vai responder para você se pode ou não, no local que vai reconhecer, que vai analisar os seus documentos, certo? Quando você faz isso, todos os documentos, né, tem que ter uma cópia, ou seja, a apostila de arraia. Você nunca vai mandar os seus documentos por e-mail, desculpe. Você nunca vai mandar os seus documentos pelo correio originais. Nunca. Documentos originais fica com você, sempre. O que você vai fazer é uma cópia e autentificar essa cópia pela apostila de arraia e enviar, certo? Documento original, nunca enviar por correio. Às vezes também tem a possibilidade online, de você fazer tudo online. Você tem aqui, no caso, resumindo, 3 possibilidades. Manda esse formulário de interesse, né? De reconhecer os documentos em Saarland, que eu estou falando da região de Saarland, do estado de Saarland, aqui na Alemanha, como Pflegeassistent, auxiliar técnico de enfermagem. E tem a possibilidade de você mandar esse documento pelo correio, lembrando que o original não deve mandar, sim, cópias autentificadas, apostilada pela RAIA, tá bom? E lembrando que tem que ter a tradução, também tem que estar em alemão, tem que repetir aqui para vocês entenderem, né? Que você vai mandar, não vão mandar os documentos em português, que vai voltar, aliás, eles nem vão abrir, né? Assim dizendo, né? Resumidamente, não façam isso, mandem em alemão. Vocês estão planejando viajar e migrar para a Alemanha, e é alemão que se fala, então, em alemão, para traduzir, por favor. E traduzir com tradutor juramentado, não é qualquer pessoa que vai lá e faz a tradução, não. Tem que ter uma pessoa com autoridade, um tradutor mesmo, tá? Com carteira profissional de tradutor. Ok? E tem a opção de ser pelo e-mail ou online. Então, você vai ter que pesquisar no setor qual que eles querem, tá? Bom, die zuständige Stelle bearbeitete meinen Antrag. Was heißt das? Quer dizer, o local responsável pela análise dos meus documentos, né? Eles estão lá analisando. O que significa isso? Significa que eles vão te enviar, no mais tardar um mês, né? Um e-mail falando que eles receberam os seus documentos, bestätigen, eles vão confirmar, tá? Quando você fizer isso, em um mês mais ou menos, eles mandam um e-mail falando, nós recebemos aqui o seu formulário que você quer fazer, o seu reconhecimento, trabalhar na Alemanha como técnica ou auxiliar de enfermagem, aqui em Saarland, blá, blá, blá. Perfeito. Eles vão mandar um e-mail falando que conseguiram, que receberam, tá? Pelo correio ou por e-mail online. Eles vão informar a você. Bom, die zuständige Stelle macht eine Gleichwertigkeitsprüfung. Quer dizer, sie vergleicht ihre Berufsqualifikation mit den deutschen Berufsqualifikation. Quer dizer, eles vão analisá-la, comparar, né, tudo. É isso que está falando aqui. E também, claro, que eles vão não só ver lá a sua carga horária teórica e prática, eles também vão considerar, berücksichtig, o quê? Ihre Berufserfahrung, a sua experiência, o tempo que você trabalhou, aonde que você trabalhou, qual unidade, UTI, oncologia, eles também vão considerar também esse tempo todo, tá? O importante aqui é que você pede também na sua empresa, no RH, uma declaração do tempo, do tanto de horas que você trabalhou nessa empresa. Nossa, eu trabalhei 15 anos nessa empresa. Eu tenho horas que não termina mais nenhuma folha. Não tem problema. O Recursos Humanos tem como disponibilizar para você
uma declaração de quantas horas você trabalhou em 15 anos nesse setor, tá? Nesse hospital, ou onde você estiver. Então, seria interessante também ter esse documento, tá bom? Wenn die Gleichwertigkeitsprüfung com sucesso, né? Foi feito com sucesso, analisou tudo bem e você entregou tudo que precisa, os Voraussetzungen, tudo que foi exigido, né? E também o seu Deutschkenntnis, quer dizer, o seu B2, enfim, né? Vai ser também importante para que eles analisem. Você tem que fazer isso, você tem que entregar isso. Muss, né? Das Nachweisen. Das Anerkennungsverfahren, o processo de revalida, dura no máximo 4 meses para eles entregarem, né? Entregarem o quê? Eles vão entregar um Bescheid, um comprovante, Anerkennungsbescheid, ou seja, é um comprovante do resultado de tudo que eles analisarem, tá bom? Por exemplo, aqui, né, resumindo, né? Ein Anerkennungsbescheid, quer dizer, um comprovante do revalida, é um documento, ist ein Document, né? Que o local que analisou os seus documentos, né? E recebeu também o seu Antrag, o seu pedido, né? De reconhecimento, ele vai liberar um resultado de tudo que vai acontecer com você, que é de acordo com a lei, né? Ele vai liberar aquilo que a lei fala, tá? Se o seu reconhecimento ele foi 100%, né? Você pode, com esse Bescheid, imediatamente trabalhar como enfermeira. Assim, automaticamente. Bei voller Anerkennung, você pode ter a autorização, você tem a autorização de exercer a enfermagem, ou a técnica, o auxiliar. Você tem a autorização. Agora, isso pode ser também colocado como aprovação, se você for médico, né? Você pode também ter outro tipo de staatliche Anerkennung, depende muito do tipo de Urkunde, de certidão, que eles vão te entregar, certo? Aí, vamos lá. Die zuständige Stelle teilt mir das Ergebnis in eine Bescheid mit. Welche Ergebnisse sind möglich? Quer dizer, o local que analisou os seus documentos vai entregar um papel do resultado, o Bescheid, para vocês. Quais são os resultados possíveis dessa análise? Bom, resultados desse revalida. Primeiro, Ihre Berufsqualifikation, né, a sua qualificação profissional bate, né, com o sistema da Alemanha. Então, ele foi analisado, ele foi balanceado, gleichgewichtet, ele corresponde, tá? Preenche todas as outras requisições e então foi reconhecido. Esse é o processo, tá? Foi reconhecido. Você enviou por revalida, foi analisado e não tinha nada que contestasse, então foi carimbado, reconhecido. Tá bom? Reconhecido como o quê, gente? A gente tá falando aqui do quê? De que profissão? Do Pflegeassistenten, né? Pflegeassistent ou Pflegeassistenten, técnico auxiliar de enfermagem, certo? Aí você vai, claro, com isso, né, para os próximos passos. Por exemplo, se tiver muita diferença entre o que você apresentou dos seus documentos de ensino, do estudo, enfim, da profissão, com o da Alemanha, você, infelizmente,
Se tiver muita diferença, você não vai ter esse balanceamento, ele vai ser, assim, com discrepâncias, muitas discrepâncias, ist nicht gleichgewichtig, quer dizer, não vai ser com um bom resultado, ou seja, não tem nada a ver, tá? E por isso não vai ter nenhum revalida, não vai ser reconhecido. Porém, não se desespere. Se eles analisarem os seus documentos e esses documentos eles não tiverem nada a ver com o que a Alemanha tem, eles ainda te dão uma esperança. Eles falam, não se preocupa, você vai, mesmo assim, você pode, mesmo assim, passar por um processo, uma intervenção, né, para alcançar isso que a gente quer. Porque se não tiver nada comparado com o da Alemanha, eles vão tratar de traçar um plano para que você consiga equalizar, ou seja, trazer, né, o que você não tem para a Alemanha. Então, eles conseguem fazer um Ausgleichmaßnahme, tá? Para que você consiga isso mesmo assim, mesmo que não tenha nada a ver com o que você apresentou. Bom, tem a possibilidade de não ter nenhuma chance? Tem. Por exemplo, Ihre Berufsqualifikações gleichgewichtig, ou seja, foi analisado. Aber, infelizmente, quer dizer, o seu diploma, ele foi comparado, tá? Ele foi analisado, porém, não preenche, muitas coisas não preenche, ou seja, os seus documentos, sei lá, que você apresentou, tem erros, por exemplo, você não tem o Deutsch, que você não tem o certificado B2 no final para entregar, você tem problema com a lei no Brasil, alguma coisa aconteceu, ou você não está de acordo, aí você tem o direito, Rechtsbefehlsbelehrung, você tem o direito de pedir uma revisão de tudo isso, tá? Você pode abrir um processo contra esse setor que te falou assim, que falou para você que você não tem jeito de trabalhar na Alemanha, que foi analisado e o que eles analisaram corresponde que você não pode mesmo trabalhar, não tem como fazer o revalida. Aí, se você não estiver feliz com isso, você pode pegar esse Bescheid, esse documento que está falando que você não tem nada a ver, e buscar os seus direitos com um advogado, né? Ou seja, você tem direito a um Rechtsbehelfsbelehrung, ou seja, um direito, né, de processar para eles analisarem isso. Mas o que acontece, Luciano? Ich bekomme keine Anerkennung. Was kann ich tun? Quer dizer, se eu não consigo nenhum revalida, um reconhecimento, o que eu posso fazer? Eu estou na Alemanha, eu estou morando aqui, mas eu estou no Brasil também, estou esperando o que eu faço. Assim, mais uma vez, né? Quando não consegue, você pode, mesmo assim, tentar fazer o quê? Falar para eles que você quer, mesmo assim, tentar ver o que eles podem fazer, quais são as intervenções, né? Para essa revalida. Aí tem o Anpassungslehrgang, o Kenntnisprüfung. E também, para aqueles também que, onde o Estado da Alemanha precisa de um Prüfung, vão pedir também Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung. Pessoal, isso aqui é você que escolhe, tá? Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung. Eu sempre falo para vocês escolher o Anpassungslehrgang. Sempre. Se tiver a opção entre escolher o Kenntnisprüfung e o Anpassungslehrgang, faz o Anpassungslehrgang, que é bem melhor, que é uma coisa mais prática. A prova é baseada no estudo de caso. Estudo de caso não vem muitas patologias, muitas coisas misturadas, é focado, né? E tem a prova do estágio, onde você faz praticamente o trabalho no paciente, intervenções, é tipo um SAI mesmo, né? Para ver se você faz um curativo correto,
se você cuida da sua coluna, como é que você trabalha na prática, seria isso, tá? Já o Kenntnisprüfung, ele é pesado, assim, não é impossível, tá? É pesado, mas é uma apostila de mais de 100 doenças e com o site de enfermagem e leis, tem que ler bastante, na verdade, não tem que aprender muito, né? Sie können wählen, quer dizer, você pode escolher entre o Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung, já falei isso, tá? Aqui tá falando, né? Enfim, o que eu já disse, tá? Agora, Sie kommen aus einer Drittstadt. Tá perguntando, você vem de um Drittstadt? Você vem de um país de terceiro, enfim, um país de terceiro mundo, mas é assim que se fala, tá, gente? Um país meio, sei lá, longe do Brasil, por exemplo, tá? Vamos falar assim, sem dilema aqui. Für die Ausgleichsmaßnahmen dürfen Sie nach Deutschland einreisen. Bitte lassen Sie die... Ó, muito bom. Você mora fora da Alemanha? Für die Ausgleichsmaßnahmen dürfen Sie nach Deutschland einreisen. Para fazer esse processo, você deve viajar para a Alemanha. Você não pode, não vai, essas provas não acontecem online. Você não vai fazer isso do Brasil. Uma vez que os seus documentos foram analisados e você foi chamado para fazer essas intervenções aí, né? Essas manobras para você preencher os requisitos e trabalhar como técnica auxiliar, você precisa viajar na Alemanha, para a Alemanha, tá bom? Então, veja bem, uma vez que você decidiu do Brasil fazer isso e receber o resultado, que é ok, você vai ter que viajar para a Alemanha, você tem que vir para a Alemanha. Aí você tem que correr atrás de visto e tudo mais, enfim, tá? Não é complicado, muito fácil, tá? Eu acho que já acabou, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso falar. Aqui não tem muitas informações, no caso. Então, pessoal, este foi, né, a explicação de como é o processo de reconhecimento e validação do diploma de técnico em enfermagem na região, no estado de Saarland, aqui, Saarland, na Alemanha. Em Saarland, na Alemanha, o nome da sua profissão, técnico e auxiliar, é Pflegeassistent para homem e Pflegeassistenten para mulher. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo vídeo. Uma boa noite para vocês. Eu estou até um pouco rouco. E até o próximo estado, tá? Que eu vou vir aqui para falar para vocês.